Eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E hoje nós vamos falar um pouco sobre hipnoterapia, sobre como funciona uma sessão de hipnoterapia, ou um tratamento de hipnoterapia. Uma introdução já foi feita no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima em algum lugar, tá? E acho importante vocês assistirem esse vídeo, acho que já falei isso umas 3, 4 vezes para não ser redundante. Vocês entenderem o que é a hipnose e o que é a hipnoterapia. Aqui a gente vai falar diretamente sobre uma sessão de hipnoterapia, como é que ela funciona. Basicamente, um tratamento de hipnoterapia ele constitui-se de 3 sessões. Uma sessão inicial, uma segunda sessão onde o tratamento propriamente é feito e um recall. O que é a sessão inicial? Na sessão inicial, a gente apresenta o que é o modelo da mente, explica um pouco do que é a hipnose e ouve o problema da pessoa. Então a pessoa fala, tem um problema de ansiedade porque na minha infância aconteceu isso, isso, isso. Existe um lema que diz que o problema nunca é o problema, e é mais ou menos isso. Porque como eu disse, a mente humana, principalmente a amígdala, que grava, que tira a fotografia de um aspecto emocional, às vezes a gente acha que um problema X do nosso passado foi o que gerou aquele problema e não foi. Foi uma coisa que para você é boba, mas que o seu subconsciente gravou como muito mais grave. Então tem pessoas que às vezes passaram por experiências de morte ou quase morte, ou violência sexual, e que isso não é o trauma que gera um problema na vida delas. E sim, às vezes, um bullying que ela sofreu na infância, que se você colocar numa balança, em tese seria uma coisa menor, só que não existe isso. O subconsciente, diferente da nossa mente consciente, ela não tem os mesmos valores. Ela é um irmão mais forte, uma vontade mais forte que a nossa vontade consciente, mas ela é muito primitiva. Então, a valoração dela é muito subjetiva. Por isso que nessa primeira consulta a pessoa fala qual ela acha que é o problema, ela entra num ambiente em que ela já sai, entre aspas, hipnotizada por saber o que é hipnose, por saber que é ela que vai ter o controle e ela vai permitir que a outra pessoa conduza, mas que ela vai estar sempre no controle, que ela vai estar sempre consciente. Então, essa primeira sessão, ela pega essa segurança e geralmente é feito uma hipnose nessa sessão de hipnoterapia chamada regressão para um dia feliz ou visita a um dia feliz, que o hipnoterapeuta, no caso, hipnotiza a pessoa e ela volta para um dia feliz da infância dela, para um momento muito bom da infância dela, para ela experimentar o que é a hipnose, para ela ver se ela está suscetível à hipnose. A gente faz alguns testes antes. Tem pessoas que são muito pouco suscetíveis e aí fica difícil. A pessoa ela só vai ter, na verdade, eficácia com esse tratamento se ela se entregar a ele, se ela entender o que é, sem barreiras ou preconceitos. Bom, feita essa primeira sessão, é dado um tempo para a pessoa digerir isso. Às vezes se recomenda um áudio de auto-hipnose para ela ir acostumando a abrir essa janela do consciente e do subconsciente, abrir essa passagem para o tratamento que vem na sessão seguinte. Na sessão de tratamento propriamente dita, o que é feito? A gente foca, no caso, no sentimento da pessoa, no sentimento que está incomodando ela, e através da busca desse sentimento, a gente busca experiências do passado. Eu não vou mostrar aqui como é uma sessão, porque eu acho que nem é ético, é um pouco complicado. Mas basicamente você pergunta, por exemplo, a pessoa já induzida, né, já sob o efeito da hipnose, você pergunta onde, quando você está sozinha, se não está sozinha, etc. E ela, abrindo o olho, ela vai tendo as sensações daquela época como se ela estivesse vendo. Então ela sabe quantos anos ela tem, ela sabe quem está ao seu redor, ela sabe o ano. E aí vai ter uma experiência traumática. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa foi espancada por uma outra pessoa, só para dar um exemplo. Ela começa a viver essa experiência, ela começa a ficar mal. O hipnoterapeuta ele consegue fazer a pessoa travar a cena, tirar aquela pessoa da experiência e fazer, por exemplo, o eu adulto daquela pessoa, acalmar ela, proteger ela e levá-la de volta a viver aquela experiência de longe. E depois disso, na condução do processo, você explica para a pessoa que talvez ela tenha que liberar um perdão para aquela outra pessoa que a agrediu. Perdoar não significa que você vai ser amigo da pessoa, que você vai conviver com ela. Imagina uma vítima de estupro, uma vítima de violência. Mas significa você liberar a âncora que essa pessoa representava na sua vida. Você liberar o perdão, você tira um peso do seu subconsciente. Você não precisa encontrar essa pessoa nunca mais, é na sua mente. Você tem um cachorro latindo muito, mas vamos continuar. Tá difícil, mas vamos continuar. Mas basicamente você tira um peso da sua mente e esse peso
para o resto da vida você perde essas amarras. Então, afeta muito, muito... Nossa, o cachorro está inspirado. Afeta muito, muito, muito positivamente a pessoa se ela consegue liberar esse perdão. Imagina que a sua mente, no seu subconsciente, ela tem um conjunto de nós. Então, durante a sessão de hipnoterapia, você vai desatando esses nós. Então, nesse exemplo hipotético, imagina que o paciente ele sofreu um espancamento na infância ou na adolescência. Ele passa por esse processo, ele vê como se ele estivesse vendo de fora do corpo. Ele é adulto com aquela criança, a gente tira aquela criança, o adulto acalma, abraça a criança, daí volta para a criança, você consegue controlar isso na mente da pessoa, a sensação de ser a criança. Aí essa criança ou adulto, eles perdoam o agressor, você desatou um nó. E aí você continua o processo, falando assim, se tem mais algum problema, me leve para o próximo ponto. E o subconsciente, ele adquire uma identidade própria, fragmentada da pessoa, como se fosse uma projeção. E o subconsciente vai te conduzindo a esses nós. Então, aí quando ela era adulta, ela teve um divórcio traumático, que ela ouviu palavras muito duras, aí a gente trabalha essas palavras. Você não apaga nada, porque se você apaga, a pessoa não aprende. Você ressignifica cada uma dessas coisas, perdoando às vezes a pessoa quando é importante que isso aconteça. E ao ressignificar, a estrutura do seu subconsciente, ela muda de uma forma muito positiva. No dia seguinte, se você falar com a mesma pessoa que fez a sessão, você fala, nossa, mas você está com uma energia diferente, você está diferente, você está pensando diferente. Albert Einstein dizia que quando a sua mente é projetada a pensar coisas novas, ela não volta mais para o mesmo lugar. O conhecimento se expande. A partir do momento que você perde o preconceito, que você consegue trabalhar várias coisas do seu subconsciente, e essas coisas ficam enraizadas em você abre muitas possibilidades, assim, coisas que a pessoa sempre quis fazer e nunca teve coragem de tentar, coisas que ela tinha dentro dela de criatividade que estavam travadas, coisas que estavam guardadas, estavam pesando elas, até na eficácia no trabalho, coisas assim. Enfim, basicamente são muitas as repercussões positivas que o tratamento com a hipnoterapia pode ter, desde que ele seja bem conduzido, sempre por um profissional que tenha certificado, se possível, internacional também. Eu tenho da International Hypnosis Association e fui fazendo outros cursos de extensão, ou seja, uma pessoa que está sempre se atualizando. Quanto mais cursos, quanto mais experiência, melhor. Então, nessa sessão você vai desatando esses nós e existem imagens mentais que são pontos de controle para você saber se a pessoa já está resolvida em relação ao que ela tinha ou não. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu não vou citar muito como a sessão, mas você pede para a pessoa imaginar um livro. E se esse livro estiver aberto, quer dizer que ainda tem algum problema. Se esse livro já estiver fechado, quer dizer que resolveu todos os nós. Ou imaginar um computador, e se a tela estiver em branco, quer dizer que não tem nenhum problema. Se ainda tiver algumas frases, quer dizer que tem mais algum problema. E aí você vai investigando todo o passado da pessoa e vai desatando todos esses nós. Essa é a sessão principal. Passada essa sessão, às vezes a pessoa ela se emociona muito, o próprio hipnoterapeuta se emociona muito, fica passando alguma experiência do passado. Então, dá um tempo, se aquela pessoa tiver algum problema, se ela acha que ainda faltou alguma coisa, é feito um recall. O que é um recall? Recall é uma sessão que, de novo, você faz uma investigação se sobrou algum problema. Se não tinha problema nenhum, normalmente o hipnoterapeuta ele faz um experimento relaxante chamado estado de Sdale, que deixa a pessoa por horas super relaxada, e depois que ela é despertada, entre aspas, porque quem é hipnotizado nunca dorme, está sempre consciente, mas depois que ela volta totalmente do processo, ela fica com uma sensação de relaxamento por muitos meses. Então, você vai fazendo aquele imprinting, você vai somando uma coisa na outra. Então, a primeira sessão você familiariza a pessoa com o processo, a segunda você trata o subconsciente dela, e a terceira você faz uma finalização com esse processo de relaxamento. Então, a pessoa ela sai com uma visão assim da vida muito diferente, e com um imprinting muito positivo. Isso significa que ela nunca vai mais ter problemas na vida? Obviamente que não. Todo mundo tem problema. Então, ela pode ter um trauma um mês depois, a vida dela vai passando, vão acontecendo outros problemas que vão acumular o subconsciente dela. Mas o fato é o seguinte, tinha uma carga, vamos supor que a pessoa tenha 30 anos, tinha uma carga de 30 anos ali, está tirando, está arrancando esse peso da pessoa, entendeu? Então, pelo menos por 6 meses, um ano, a pessoa vai ter uma possibilidade de progresso, de inteligência, de insights, de criatividade, que vale muito a pena. E principalmente pessoas que têm traumas mais pesados, faz uma diferença, uma qualidade de vida na vida da pessoa.
na saúde mental da pessoa que é impressionante. Como eu disse quando eu fiz o vídeo inicial, não se está aqui comparando com outros processos como psicanálise, psicologia, psiquiatria. Todos esses processos são válidos e complementares. Mas o que eu acho importante na hipnoterapia é justamente esse impacto rápido que ele dá. São 3 sessões, às vezes é necessário uma 4ª sessão, mas muda muito, assim, eu vi casos assim, impressionantes. Até no curso mesmo, quando eu estava fazendo o curso, você é hipnotizado e hipnotiza muitas vezes, né? Você pegar a prática ali no curso mesmo, nas várias aulas do curso, tinham pessoas que tinham situações que elas foram hipnotizadas e na aula do final de semana seguinte ou do dia seguinte, a pessoa já estava completamente diferente. Então é uma coisa muito interessante. Eu passei aqui uma geral do processo. Eu não vou expor uma sessão, uma coisa assim, eu acho que não é muito legal. Mas basicamente, para vocês terem ideia de como que funciona é mais ou menos isso. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema, mas por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe o seu like, compartilha, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Na semana que vem eu vou trazer mais uma daquelas reflexões do nosso livrinho. E aí vamos alternando alguns vídeos mais sobre saúde. Também saindo os resultados do meu exame gástrico, que não deu tão bom assim, mas continuo lutando para melhorar minha alimentação. Espero que um dia eu consiga ter uma alimentação saudável. Vou marcar um nutrólogo, posso até falar como é que foi essa consulta. E vamos que vamos. Um bom resto de final de semana a todos e até a próxima. E tchau!